Hoje completa-se 2 meses da morte de um menino e de um bebê no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, 2 crianças. A gente vem acompanhando esses casos de perto desde o começo. As famílias alegam que houve negligência médica e esperam por justiça. A Grace Cezemel traz mais detalhes. 2 meses depois da morte de Theo Francisco Nilman, de 1 ano e 9 meses, a família ainda tenta lidar com a perda e busca forças para seguir a vida sem o filho caçula. A gente está indo em psicólogo, procurando ajuda para poder suprir. Agora a gente adotou um cachorro para poder ver se dá uma amenizada também. Mas a gente está lutando dia após dia porque a gente tem o nosso outro filho também, né? A família prestou depoimento sobre a morte do Theo há cerca de 1 mês e agora tenta achar provas de que houve negligência médica. A mãe alega que encontrou algumas inconsistências no prontuário. A gente encontrou ali a falha em questão da UTI, né? Desde que eles fizeram a intubação do meu filho, ele precisava de UTI com emergência. E foi feito esse pedido, mas não deram tanta prioridade ali para ele de momento. E aí, 6 da manhã, na hora que estava acontecendo a parada cardíaca, foram correr com emergência para a vaga de leito, né, no Hospital de Brusque. E no mesmo momento que eu postei no meu Instagram, que eu estava sempre atualizando, pedindo ajuda, como, né, tem bastante voz ali, bastante pessoas, uma menina que trabalha na UTI lá de Brusque me chamou falando sobre que teve essa conversa de leito para ele, que tinha o leito número 1 reservado para ele lá. E essa conversa foi feita exatamente na hora da parada cardíaca. A família espera por justiça, assim como a família do bebê Eliade Lubke Rosa, de 6 meses, que também morreu no Hospital Municipal e Maternidade Ruth Cardoso em menos de 24 horas após a morte do Theo. As 2 crianças apresentaram quadros respiratórios graves. As mães já tinham procurado atendimento médico no Ruth Cardoso anteriormente e tinham sido liberadas. Quando retornaram, a evolução das crianças foi muito rápida e elas acabaram não resistindo. Os 2 casos estão sendo investigados pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a DPCAM de Balneário Camboriú. Nessa semana, a família do bebê Eliade veio a público para demonstrar indignação ao saber que o corpo do bebê foi exumado sem aviso prévio. Logo após a morte de Eliade, eu me dirigi até a delegacia, conversei com o delegado, acompanhei a oitiva da Aline e, naquela oportunidade, ela assinou a autorização de exumação do corpo do seu filho, com a garantia de que ela participaria da exumação, juntamente com uma indicação de um assistente técnico nosso. O delegado se colocou à disposição, disse que nos comunicaria. Passou o tempo e, na data de 1 dia e meio atrás, tomamos conhecimento, através do coveiro lá do cemitério, que havia sido exumado o corpo do Eliade. Isso criou uma revolta imensa na família. O advogado disse que não teve acesso a qualquer diligência ou informação do inquérito policial. Diante da situação, ele informou que deve se reunir com a Corregedoria da Polícia Civil de Santa Catarina. A Polícia Científica de Balneário Camboriú confirmou que a exumação do corpo do bebê Eliade foi feita no fim do mês de agosto. O delegado responsável pelos casos não quis gravar entrevista. Por se tratar de menores, os inquéritos seguem em segredo de justiça. Por meio de nota, o delegado disse que, quanto à exumação, a família não tem nenhuma participação no ato, pois se trata de um ato oficial para subsidiar a investigação. A família, por uma questão de obrigação legal, já que entendia que havia uma situação que poderia ser configurada como crime, deveria ter cumprido seu dever e registrado a ocorrência para que a polícia pudesse fazer a perícia antes de enterrar a criança. O delegado informou ainda que os inquéritos relacionados às 2 crianças já estão praticamente finalizados, faltando apenas alguns detalhes para serem relatados e encaminhados ao Poder Judiciário. O Hospital Ruth Cardoso informou que o caso deve ser tratado diretamente com a Polícia Civil.